por aqui. Boa noite para todo mundo. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Estão vendo que tem bastante coisa por aqui, né, gente? Então, assim, fiquem atentos, vamos aguardando aí um pouquinho, que nós vamos fazer todos os passos para vocês. E é tipo televisão, né, gente? Já traz um pré-pronto, faz outro, faz mais ou menos um, faz o final, para dar tempo de vocês poderem ver o finalmente e a finalização total do bolinho. A ideia é trabalhar com um bolinho que eu coloquei o nome de Petit Four Cake, porque é pequenininho, uma mini fatia de bolo, que é uma proposta muito usada em doceria, né, que fica lá exposto, mas nada contra você colocar num casamento, num aniversário, num chá de panela de bebê, de qualquer coisa, um mêsversário, você vai só modificando a temática da finalização. E aqui, claro, a gente vai dar muita dica da questão dos recheios, das massas, para vocês aproveitarem em outras ocasiões, não só para esse bolinho, pode usar o mesmo bolo para montar um bolo redondo de aniversário mesmo, né, e cobrir. E o recheio também dá para utilizar em copos mousse, né, que o pessoal chama, esses copos da felicidade, né? E tudo isso. Então, dá para dar bastante dica para vocês. Espero que vocês consigam captar todas as dicas. Para quem não me conhece, sou a chefe Felize Fraga. Estou só um pouquinho de longe daqui de São Paulo. Acho que alguns também, né? Eu sou lá de Vila Velha, no Espírito Santo. Trabalho lá como professora de gastronomia e confeitaria e panificação. Dou aula na faculdade de gastronomia e também tenho o meu ateliê de confeitaria, onde eu dou os cursos. E trabalho junto como embaixadora da Itambé Food Service, lá no Espírito Santo, representando eles lá com muito orgulho, porque eu já usava antes de ser, tá, gente? Não é merchan, mas já fazendo. Porque realmente, gente, é bom demais. Então, assim, trabalhar com produto de qualidade faz diferença. Quem já usa sabe disso. Não adianta você ter uma receita maravilhosa se você usar um produto que não vai te trazer o resultado. A receita, né, não vai fazer milagre. E, claro, a técnica também em conjunto. O que a gente já tem aqui? Tudo separado, que é o que a gente chama de mise en place, né? Tudo no seu devido lugar. Os ingredientes de uma massa de bolo, de um recheio e de uma cobertura. Então, vocês vão ter 3 receitas hoje, não é somente uma, porque o bolinho completinho tem 3 partes, tá? E a ideia é trabalhar um bolo mais neutro, que depois, se você quiser saborizar, você pode ir variando nos recheios as saborizações. Então, a textura do recheio e da cobertura são muito legais. E aí, no que eu for utilizando e batendo, vocês vão vendo as dicas, tá bom? Primeiro, eu vou começar com a massa, porque é algo que tem que ser assado, né? Então, a gente já tem massa assada, mas aí a gente vai bater para vocês verem o processo, tá? Ela é de batedeira, é uma massa amanteigada. Tá? Eu já tô com a manteiga aqui porcionada. Se vocês, pessoal aí do Instagram, ó, vai ver que tá um monte de quadradinhos, a gente chama de cubinhos. Eu corto a manteiga toda em cubinhos. Vocês já devem ter visto a embalagem da Itambé Food Service, às vezes, que tem 5 quilos. Às vezes o pessoal fala assim, nossa, mas 5 quilos de manteiga é muito. Mas quem não vai usar na mesma semana, por exemplo, você vai porcionar. Se você faz esse bolo com 200 gramas de manteiga, por exemplo, você porciona, pega o blocão, porciona vários bloquinhos de 200, embala num plastiquinho de congelamento ou num papel manteiga mesmo e coloca num saquinho e congela. Manteiga vai ficar bastante tempo lá e você descongela na semana do seu uso. Então, você vai ter uma economia, porque o produto Food Service vai te trazer um custo-benefício, né, em questão financeira, com certeza é mais em conta. E você tem sempre o seu produto porcionado para descongelamento. E aí você não precisa congelar o bloco inteiro, não deve, né? Se você não vai descongelar de uma vez. Você descongela a porção que você precisa, tá? Então, aqui eu tenho a quantidade certinha já da manteiga em temperatura ambiente. No caso do bolo, a manteiga em temperatura ambiente, que é o chamado ponto pomada, né? Pommade, né? Em francês. Mas se você consegue massagear já a manteiga, já tá bom. Não precisa ser temperatura ambiente derretida, é temperatura ambiente do jeito que a gente está mais ou menos aqui. Se ela estiver muito mole, também não é muito legal, tá? Primeira coisa que eu vou fazer, eu tenho manteiga sem sal, eu uso tudo em peso. Até o líquido eu peso, água eu peso, ovo eu peso. Não uso nada em ml, eu prefiro ter uma balancinha e pesar, tá? Tudo pesadinho. E aí, só não esquecer de tirar a tara da balança, tirar a tara da vasilha, né? Zerar a vasilha, para vocês não pesarem a vasilhinha junto. Então, primeira coisa, nós vamos bater a manteiga com o açúcar, tá? Então, eu vou pegar aqui
o bowl e colocar o açúcar refinado, que já está peneiradinho, tá? Coloco aqui. Eu gosto sempre de peneirar tudo antes, para não ficar na hora, assim, peneirando é mais difícil. E aqui a manteiga, que já está... Aqui em São Paulo está meio frio, né? Eu que sou capixaba, estou achando o Polo Norte, né, total, né? E aí, para vocês que moram em São Paulo, isso aqui está calor, né, gente? Mas para a gente, não é? Hoje até que não está tão frio, ontem estava mais. E aí coloca a manteiga, sem sal, tá, gente? Não falei, né? Eu estou usando a sem sal hoje. Eu gosto muito da sem sal para esse trabalho de confeitaria e também para comida salgada, cozinha salgada, cozinha quente, né, que a gente chama. Gosto muito também, mas nesse caso do bolo eu prefiro usar a manteiga sem sal e tem uma pitadinha de sal só no bolo, tá? Então, açúcar com manteiga em temperatura ambiente. Vocês vão colocar na batedeira. Deixa eu dar uma dica da batedeira. Às vezes você pega o batedor e ele está assim fora do lugar. Tudo que você vai bater, que você quer que fique bem aerado, seja massa, seja merengue, o que for, veja se está tudo alinhadinho. Às vezes isso aqui atrapalha um pouco, fica fazendo barulho, até é ruim para a sua batedeira. Então alinha todas essas partes e aí você vai ajeitar aqui e batendo aos pouquinhos, né? Para poder depois ir aumentando a velocidade. Eu não gosto de chegar e já bater de uma vez, já no máximo, porque vai fazer bagunça primeiro e não é legal. É bom que vá sendo aos pouquinhos, tá? O que eu vou fazer no início? Vou deixando a manteiga juntar no açúcar, né? E daqui a pouco eu vou usar a minha espátula. Sempre tem que dar essa raspadinha. Por melhor que seja a batedeira e tal, eu prefiro parar e raspar a lateral, ok? E uma coisa que eu não falei, que é interessante aqui, porque a gente está demonstrando, mas em casa, estou lá na minha cozinha, o meu forno já está aquecendo, ok? Não pode aquecer o forno depois que você começa a fazer. Já está pré-aquecendo a 180 graus, para você deixar ele pré-aquecido pelo menos 10 minutinhos, tá? Vou parar um pouquinho. No começo, parece que não vai juntar, mas depois ela junta, tá? E aí, ó, parece até uma farofinha úmida, mas ela vai ficar cremosinha, né, essa mistura. E aí, coloco de novo para bater e vou aumentando a velocidade. Enquanto bate, eu já tenho aqui, já vou falar o que eu vou fazer em seguida, que são os ovos. Os ovos, eu uso o ovo inteiro nessa receita, não é clara separada de gema. Mas eu pesei, então assim, eu abro um ovo num potinho, coloco lá na vasilha da balança. Em média vai dar uns 60 gramas, 50 gramas um ovo. Depende da galinha se ela estava feliz ou menos feliz no dia. Porque ela não tem molde, né, gente? O pessoal, um ovo tem 50 gramas sempre. Mentira, gente. Onde está essa galinha pra gente achar, né? Pra ela sempre fazer pra gente. Mas em média, elas colocam ovos, as galinhas de granja, de 50 a 60 gramas é a média, mas nunca é exato. E aí, eu vou abrindo e pesando. Aí, no último que eu faço, eu boto mais clara, eu boto mais gema. Eu abro um ovo, misturo ele e vou colocando aos pouquinhos. Igual você mede leite, água, tá? Porque aí eu coloco proporcional o ingrediente. Não é algo assim, mais clara, mais gema, né? Vou aumentar mais aqui. Até aquilo ali ficar um pouquinho mais cremoso. Quando eu ver que já ficou mais claro e mais cremoso, eu vou começar a colocar os ovos. Que é o que eu faço aqui. Eu pego aqui, poderia ser um garfinho, mas eu vou usar uma colher mesmo. Só já deixo misturadinho, para poder entrar, né, ovo literalmente inteiro, mas misturado, não só gema e só clara. E aí vou colocando aos pouquinhos ali, para em seguida, depois, colocar os outros ingredientes. E aí, ó, já está bem mais homogêneo, fica mais fácil de juntar. Volta, tá mais escuro e no meio tá mais claro. Então, eu ainda preciso dar uma futucadinha assim com a espátula para homogeneizar. Essa palavra é grande, né? E aí, o que eu vou fazer? Futuca aqui, ó. Dependendo do estado que você morar, né, da cidade que você tiver, quando é mais quente, a manteiga fica um pouquinho mais molinha nesse momento, tá? Aqui, como é um ambiente mais frio,
não fica tão molinha. Mas não tem problema, tá? Tanto de um jeito ou de outro vai dar certo. E aí agora eu preciso que seja mais forte esse batimento para poder criar, absorver o ar, né? Eu estou incorporando o ar. Então isso é de propósito, tá? E aí daqui a pouco já vem o ovo. E o que eu já vou fazer para adiantar minha vida aqui? Eu tenho um bowl onde eu vou peneirar os ingredientes secos. E aí tem uma dica muito legal que eu uso nessa parte dos ingredientes secos. Ao invés de usar leite líquido, nada contra o leite líquido, também podemos usar de preferência o da Itambep, senão não vai dar certo não. Eu estou usando leite em pó, tá? Poderia ser o composto lácteo também, ou eles têm o composto culinário. Nesse caso eu usaria esse composto lácteo culinário, que entraria no lugar do leite em pó, ou o leite em pó deles também. Nesse caso, mas por que eu não estou usando leite líquido? Porque para mim é mais prático carregar um leite em pó numa viagem ou numa produção, eu armazenar o leite em pó ou o composto lácteo, do que abrir o leite de 1 em 1 litrinho, tá? Mas não é que dê errado, dá o mesmo resultado, tá? Então eu tenho aqui leite em pó. Então leite em pó, eu tenho aqui fermento em pó, não tem problema colocar o fermento agora, tá? Tem gente que tem medo, né, de colocar o fermento antes. Um pouquinho de sal. A farinha de trigo. Tudo pesado anteriormente, com calma, e peneirado antes, tá, gente? Tá tudo peneirado separadinho. Porém, agora eu vou peneirar junto. Eu faço assim, 2 vezes. Peneiro separado e agora peneiro todos juntos, ó. Que peneira boa, hein, também? Meu Deus, quero ela. Na verdade, o que a gente não quer nesse stand, gente? A gente quer carregar tudo, né? Olha isso aqui. Meu Deus, instagramável, né? Vamos combinar. Aqui, deixa eu dar só mais uma ajeitada aqui, que foi tudo pro lado. Que aí, enquanto eu peneiro, eu já vou começar a colocar os ovos, tá? Uma dica extra aqui, quando eu futuco ali do lado, né, para ajeitar, liga devagar primeiro. Porque aí ele vem, o que você futucou, vem pro meio, aí sim você aumenta a velocidade, tá? Isso é para qualquer massa de bolo que você tem essa parte de manteiga aqui nesse início. E aí vou aumentando. E nunca faça isso na batedeira, ó. Prá! Isso acaba com as batedeiras, já, gente? Tanto para ligar quanto para desligar. O pessoal tem mania de desligar de uma vez ou ligar de uma vez, né? E aí aqui eu já tenho, ó, todos os secos peneirados, tá? Certinho aqui. Os ovos já estão mexidos, né? Eu pesei os ovos e misturei. Pode ser com a colher, com um garfinho. E aí, como eu estou usando leite em pó, o líquido vai ser o quê? Água. Então, é muito mais fácil de trabalhar, né? Tanto o composto lácteo quanto o leite em pó vai aqui e a água aqui. Eu não preciso dissolver o leite em pó ou o composto lácteo na água, não. Eles podem entrar aqui, tá? No lugar dos pozinhos. Então, isso aqui já vai lá para aquela massa. Vou colocar os ovos que já estão mexidos aos pouquinhos aqui e agregando e batendo, agregando e batendo. Só que eu paro a batedeira para evitar de voar na gente, né? Nós estamos tão bonitinhas, né? Não vamos ficar com ovo, né, gente? Por favor. Então eu paro um pouquinho, ó, deixo cair e aí ligo no 1, na velocidade de 1, tá? E deixo juntar. Daqui a pouco vai começar a fazer uma parede assim, ó, do ovo na manteiga com o açúcar. Então aí eu venho com a espátula. Aqui parece muito demorado, porque eu estou explicando cada parte, né, gente? Mas no dia a dia você vai fazer isso tudo em sequência, rapidinho, tá? Então aqui, ó, eu paro um pouquinho. Pode ser com a espátula ou pode fazer isso aqui, ó, que no dia a dia quem nunca pega isso aqui e faz isso? Pode fazer, não é proibido não, tá? Ó, eu posso fazer isso. Com o próprio batedor, ó. Que aí eu não preciso pegar um fouet. Às vezes o pessoal quer sujar um fouet só para isso, né? Não precisa, ó. O próprio batedor já ajudou aqui. E aí continua a juntar mais ovos. Ovos em temperatura ambiente, isso é muito importante, tá? Manteiga em temperatura ambiente, ovos, água também. Não tem nada gelado no bolo, tá? Bolo, tudo temperatura ambiente. Vamos juntar mais um pouquinho. Deixa ele bater, não joga tudo de uma vez, não fica bom, tá, gente? A química que acontece aqui dentro não é legal quando a gente joga o ovo todo de uma vez. E aí, agora, foram mais ou menos 3 partes, né, que eu joguei.
E aí, eu só vou deixar juntar na velocidade baixa por enquanto. Vou dar uma aumentadinha para juntar bem e vou parar da batedeira. Aí vai ser só na mão agora, a parte dos secos e a água. Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Tranquilo, né? Quero ver todo mundo fazendo bolo e me marcando depois, tá, gente? Meu nome é um pouco difícil, mas depois vocês vão me achando lá. Acho que só tem eu no Instagram com Evelise. São poucas Evelises no mundo. É bom e ruim, porque todo mundo acha que meu nome é Denise, Edelise, tudo menos Evelise. Mas no Instagram da Itambé Food Service tem meu nome, então vocês vão me achar de algum jeito, né? Bom, olha só para vocês terem uma noção, para quem está assistindo ao vivo e quem está filmando, é um creme, tá, gente? Mas aqui eu vou bater só mais um pouquinho mais rápido, porque estava na velocidade 1, né? Vou deixar bater só mais um pouquinho, agora mais rápido. Para realmente emulsionar esses ovos ali com a manteiga e o açúcar. E essa parte de secos e molhados, que no caso é a água, eu vou juntar com um fouet, tá? Vou usar esse bonitão azul aqui. Aí aqui já tá bom de bater, não precisa bater tanto tempo. O que mais gasta tempo na batedeira é aquela parte inicial da manteiga com açúcar, que realmente tem que ficar bem batido. Uns 5 até 10 minutos se sua batedeira for um pouquinho mais fraquinha, tá? E aí essa parte aqui, para os meninos que estão no Instagram, ó, vai ficar esse creminho assim, tá? Eu vou tirar esse batedor daqui e vou começar a juntar os secos junto com a água aos poucos também. Não pode jogar todos de uma vez, tá? Vamos pegar aqui, ó, um pouquinho da mistura dos secos. Mais ou menos numas 3 partes. Você pode meio que calcular no olho aqui, tá? E já um pouquinho da água para ajudar. Quando eu junto farinha e água e movimento, eu posso desenvolver o quê? Quem sabe? O glúten. Nós não estamos fazendo pão, né? Nós não queremos glúten para ficar bolo duro, bolo solado. Então, eu não gosto de fazer essa parte na batedeira exatamente para evitar o desenvolvimento do glúten. Muito movimento e muito tempo mexendo não vai ficar legal. Então, é bom você só envolver os secos e os molhados assim, ó, com fouet, nesse movimento de baixo para cima, tá? Então, você vai fazendo isso e agregando aos poucos, tá? Eu rodo sempre o fouet para um lado e o bol para o outro, tá? Para esse movimento que eu falo de envolver sempre é assim, tá? Vamos mais secos aqui, que já envolveu bem. E um pouquinho de água. Se não tiver, gente, no dia o leite em pó, pode usar o leite líquido também. É só pegar na receita o que for água, você substitui por leite líquido. Não precisa pegar o peso do leite em pó. Pode usar só o leite, ou você soma os dois também dá certo. Eu já fiz os dois jeitos, usando só o peso da água, ou somar o leite em pó com a água, tá? É pouca diferença, é muito pouquinho de leite em pó. E aí, ó, tô juntando, por enquanto ainda tá meio cheio de gruminho, não tá uma massa ainda homogênea, tá? Mas precisa ser assim, não estou batendo, eu estou agregando, né? Então, e agora eu vou colocar o restante, ó, não tem mais secos. E o restante da água. Pronto. Massa de bolo aqui, estando misturada, estará pronta para ir para o seu forno. E aí eu vou dar a dica aqui. Essa massa, nessa proporção que eu estou fazendo, vocês podem fazer um bolo redondo. Se for redondo, um bolo redondo de 20 centímetros fica bem, tá? Só para quem está assistindo aí, depois ver questão de rendimento, tamanho, já anota que é para um bolo de 20. O meu não vai ser redondo, vai ser um bolinho retangular. Tá? Mas vocês podem adaptar para uma massa de bolo de 20 centímetros, que fica ótima. Estando o seu forno pré-aquecido a 180 graus, você forrando a forma com papel manteiga, untando, enfarinhando, do jeito que você quiser, usando desmoldante, ela dá certo, ela funciona, tá? E aí essa massa ela é bem neutra. Se você quiser usar um pouquinho de baunilha, um raspinha de limão, pode, tá? Eu fiz sem nenhum sabor, para deixar assim a gosto de vocês quando vocês fizerem, mas pode utilizar, tá? Pode, não muito, se for fava de baunilha, até a gente exagera um pouquinho às vezes, mas extrato ou essência principalmente fica muito amargo. Então é só uma colherzinha de chá, aquela bem piquititinha, se for colocar aqui, tá? Nessa receita aqui. E aí, ó, a massa já está pronta, tá, gente?
Se eu quiser colocar corante também, ela funciona com corante. Aqui vocês vão ver eu usando, eu coloquei um pouquinho de corante rosa seco. Ela ficou tipo um salmão, a cor assim. Ficou bem nude, que a gente chama, né? É tudo meio tom sobre tom que eu quis fazer. E aí essa daqui eu não coloquei corante para vocês verem ela natural também. E aí, quero fazer amarelo para botar recheio de maracujá, meio rosinha com morango. Aí vocês podem mudar. E aí eu coloco nessa hora que eu estou aqui agregando no finalzinho. Depois que os secos sumiram, eu boto corante em gel, de preferência. Não usa corante líquido, prefere um corante em gel. Lembrando que a massa não é branca, né? A gente fala massa branca, mas isso aqui não é branco. Isso é amareladinho. Então, dependendo do corante, vocês às vezes têm que colocar um pouquinho de corante branco para conseguir chegar no tom que você quer. Mas massa de bolo é aquela coisa assim, não é tão assim difícil, assim, eu tenho um tom específico. Você coloca um tom que lembra um tom. Então, assim, não é para ficar também tão desesperado com corante branco aqui. Normalmente eu não ponho o branco. Eu coloco um corante para ir no tom do recheio que eu estou querendo. E aí, ou não bota corante. Faz sempre a massa neutra e ok. Então, essa massa está pronta. Ela vai para uma assadeirinha. Eu trouxe minha assadeirinha aqui. Essa daqui tem 22 centímetros por 11 centímetros, mas pode ser maior. Para essa receita aqui, dão 2 dessa. Tá? Então, eu posso fazer 2 dessa forminha de 11 por 22, que é a que eu vou usar na aula, ou uma só redonda, uma só de 20 a 22 redonda ainda dá. 25 já fica muito baixinho, né? Poderia fazer só uma camadinha. E não vou colocar direto, né? É bom colocar um papel manteiga. Também serve, tá, gente? Papel toalha para assar bolo. Quem nunca assou, pode usar, tá? Aí, papel toalha da marca boa, tá, gente? Se for um papel toalha muito fino, não vai soltar. E aí, eu não passo nada. Se for com papel toalha ou papel manteiga, eu simplesmente ponho ali e deixo uma bordinha para eu puxar. Mas se quiser untar no fundo, se o seu forno for de convecção, que é aquele forno que tem turbina, é bom colocar um pouquinho de manteiga, assim, só para não ficar assim, ó, batendo, né, a massinha, ok? Aqui, se você quiser cortar, né, para poder não ficar essas beiradinhas, mas não precisa. E aí você coloca, aqui no caso eu vou botar a metade da massa, mais ou menos, porque eu tenho só uma forminha, mas vocês tendo mais forminhas, vão fazendo as massas e espalhando, tá? É uma massa mais firminha, porque é uma massa amanteigada, ok? Não é massa de pão de ló isso aqui. Isso aqui é massa que você pode comer só ela assim, pura, com um cafezinho, já é um bolinho da vovó, né? Pode assar naquelas assadeirinhas de bolinho da vovó, colocar uma cobertura e assim ser feliz na vida, porque bolo é vida. E aí aqui, ó, é sempre encher em média até a metade da forma, né? Qualquer bolo que você quer tradicional. Ou não, eu quero um bolo mais baixinho, é menos do que a metade, ok? Que ela cresce, né? E aí, levar para o seu forno pré-aquecido. As meninas vão levar lá para dentro, porque tem forno lá dentro. E aí, não precisa bater, que o pessoal tem um negócio de bater, né? Tadinho das massas, não bate nelas não, gente, né? E aí, deixa eu mostrar aqui para os meninos. Pode ser papel manteiga, papel toalha, untar, enfarinhar e desmoldante, o que vocês quiserem usar. Na verdade, na produção, o que eu mais uso é papel manteiga, porque é o mais fácil de deixar para você desenformar depois. Ele não agarra, né? Você consegue deixar quieto, sem fazer nada com a forma, e no outro dia você desenforma, tá? Depois que ela assa, tá? Essa daqui, por exemplo, eu usei corante. Só para vocês verem a diferença. Então, ó, aqui eu assei ela um pouquinho menos de massa para ela realmente ficar um pouquinho mais baixa. Mas tem várias aqui e depois a gente pode acertar. Como que eu faço com a massa para poder... Eu já vou deixar ela no jeitinho que eu vou usar depois, tá? Porque aí a gente já parte para o recheio. Temos tudo pronto, tá, gente? Não se assuste, temos tudo pronto, porque eu gosto de dar muita dica. Temos dicas aqui para cortar bolo também. Posso usar isso? Posso. Aí não quero comprar isso. Isso é um cortador de fatiar bolo, né? É o mais prático para quem tem produção. Em casa eu uso uma faca de serra, eu uso um fio dental comprado para a cozinha, né, meu bem? Não vamos usar o fio dental lá do banheiro de hortelã. Pode comprar de hortelã, mas usa um novo, por favor. Fio de quem solta pipa, o pessoal gosta daquele fio. Eu prefiro comprar um fio dental, é mais higiênico, um novinho, não tá sujo de nada, é melhor. Sem sabor de preferência. E aí vocês vão ver aqui a altura que você quer cortar. No caso, esse negocinho tem que ficar esfregando
na bancada. Eu não posso botar um pezinho aqui em cima e um pezinho na mesa, vai sair torto. Então, se eu botar aqui, ele vai ficar só na mesa. Ou boto o bolo só em cima da mesa. Vamos ver aqui a altura que ele tá. Eu vou abaixar um pontinho, que está muito alto. Vamos ver aqui. Tá no primeiro pontinho dele, ó. Essa altura para mim tá boa. Eu gosto de usar, porque às vezes tem gente que não tem isso e acha que isso aqui é uma coisa assim, eu não vou comprar isso, não serve para nada não, deve dar errado. É muito bom de usar isso, ó. Porque eu venho aqui, ó, e só esfrego e ele já corta, ó. Já cortou meu bolo, ó. Entendeu? Então você tem facilidade e rapidez. Pronto, acabou. Se eu ainda tivesse com a faca, eu ia estar aqui olhando de lado, bota um palito, mede com 1 centímetro, aquela confusão toda, eu já cortei 5 bolos com esse negócio aqui, né? Mas quem tem prática na faca, vai, não é esse o problema. Eu gosto de mostrar só porque tem gente que não tem e fica com medo de comprar e achar que não vai usar, né? Então, aqui eu tenho o meu bolinho. Eu vou utilizar, só pegar aqui embaixo, até pegar mais um aqui. A própria forminha que eu assei, eu trouxe os bolinhos, né? Forrada com... É bom vocês verem que o pessoal tem uma curiosidade. Como é que a gente traz esse monte de tralha, né? Nem me fala o tanto de mala, né? Que a gente traz. Dentro do avião, né? Essas coisas. O meu ainda tá sem rechear. Eu fico pensando esses bolos decorados. Imagina, né, gente? Dá uma trabalheira, mas é bonito, né? Aí, ó, eu tenho uma sacolinha e botei o bolo que já estava desenformado e frio aqui dentro. Senão, né, ia grudar, quente, não é legal. Não tem problema ela estar assim. Mas aí eu vou pegar, posso usar essa mesma sacolinha, deixa eu só pegar uma tesoura aqui, tá? Aqui tem uma aqui. Aqui tem essa daqui que é melhor, que é maior. Para poder o quê? Para forrar esse fundinho aqui. E aí, ó, abrindo assim, vai ficar um forrado maiorzinho, fica melhor. Para montar da mesma forma que vocês assarem. Quero fazer redondo para fazer aquela fatia triangular. Vai fazer a mesma coisa que eu estou fazendo numa forma redonda, ok? Para a fatia triangular, como dica, eu gosto de bolos de 25 centímetros, que é um tamanho que fica exatamente naquelas embalagens que você compra para fatia triangular. Um bolo de 20 ela fica muito pequenininha. Então, o de 25 já fica um tamanho legal, tá? Vou colocar... eu posso usar calda? Pode. Esse bolo é muito úmido. Eu não usaria. Eu acho que vai ficar muito molhado para o que eu vou fazer. Mas se quiser testar em casa com uma caldinha de leite condensado com leite de coco, caldinha de água com açúcar, uma casca de laranja, de maçã, a caldinha que vocês molham o bolo, pode usar aqui. Mas eu não vou usar porque eu acho ele muito molhadinho. Ó, chega a brilhar. A própria umidade da manteiga, do açúcar, né, que cremorizou, essa palavra nem existe. E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um recheio que eu já vou fazer aqui. Enquanto o recheio vai ficando pronto, eu já vou trabalhando aqui junto, tudo ao mesmo tempo. O que é esse recheio? É um recheio mais básico que a gente tem da confeitaria, de leite condensado com leite em pó maravilhoso. Eu estou usando o creme de leite de 17%, mas poderia ser tanto ele quanto o de 25%. Tem ele tanto de 17% quanto de 25% de gordura. A gordura interfere na textura e no brilho, tá? Mais gordura, um pouquinho mais de textura firme e um pouco mais de brilho. Qual é o melhor? Não tem isso. Os dois são bons, depende do que você quer. Você quer uma coisa mais encorpada, um ganache bem brilhoso, mais duro, trufa, às vezes eu uso o com mais gordura. O de 17 funciona para tudo também, mas às vezes uma coisa muito encorpada, esse vai ficar melhor. Esse aqui, ó, é um recheio de bolo, mas eu usei 17. Poderia usar o de 25. No meu caso hoje, os dois dão certo, tá? Só a questão de um vai sair um pouquinho mais rápido do fogo do que o outro. Por exemplo, o 25 vai encorpar um pouquinho mais rápido do que o de 17, mas os dois dão ponto. O meu é de 17, tá? Então, eu já tenho aqui leite condensado, creme de leite e leite em pó. É só isso. Não tem manteiga? Não, nesse recheio não precisa, tá? Porque o próprio leite em pó já tem um pouco de gordura dele mesmo, do leite, né? E a gordura do creme de leite. Então, não tem necessidade. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a minha panela e vou colocar o leite condensado. A imagem bonita para quem está vendo aí de longe, ó. Meu Deus, isso é tentação, isso é pecado, Evelyn, não pode fazer isso não. É só para dar vontade, hein, gente? E aí,
Leite condensado, aqui, no caso, eu estou fazendo de 250 gramas, mas você pode fazer com 500, com 1 quilo, aí depende do braço, da panela que você tem. Cuidado com, assim, fazer tudo na mão, já 5 quilos de uma vez. Às vezes você não tem um fogão para isso, você não tem uma panela para isso. O recheio ele não pode ficar muito alto. O legal não é ter uma panela para cima, é para o lado. Então, sempre, no máximo, essa altura de recheio. Se está sendo muito, você tem que aumentar a panela e aumentar um pouquinho a boca do fogão. Porque, às vezes, é fogo baixo, mas, de acordo com a panela, a boca tem que aumentar também. Então, às vezes, o pessoal fala, meu doce fica muito tempo quando eu faço muito, porque está usando uma boca de fogão desse tamanho com uma panela desse tamanho. E tem as panelas agora, por aí, na feira vocês devem ter visto, as que mexem para você. Então, maravilhoso, né? E vocês também podem fazer isso aqui no micro-ondas, tá? Eu vou já dar a dica do micro-ondas. Primeiro, leite em pó. Não mistura o creme de leite primeiro, senão vocês não vão conseguir dissolver o leite em pó, tá? Tem gente que bate tudo no liquidificador. Não vejo necessidade de sujar o liquidificador para isso. Mas se quiser sujar, pode sujar, tá, gente? Não tem problema não. Funciona. Eu simplesmente coloco o leite em pó aqui no leite condensado, tá? Misturo bem. Pode misturar com a espátula, pode ser com fouet, não tem problema. Nesse caso, vai dissolver, tá? E aí, só coloco o creme de leite quando eu não ver mais nenhum leite em pó, tá? Isso é segredo para docinho de leite em pó, para recheio que tiver leite em pó. Seja o recheio que você tiver, tem que mexer bem. E outra coisa, espátula silicone é importante. Mexe bem com espátula silicone e panela grossa. Recheio à base de leite condensado precisa de panela grossa. Seja de inox de fundo triplo, seja de teflon grossa, seja de cerâmica, panelas grossas. Não faça naquela panelinha fininha que vai queimar o seu docinho, né, o seu recheio. Então, ó, esfrega a espátula. Por isso que eu gosto dessas de silicone, que são mais maleáveis. Não é aquela espátula tão dura. Porque você consegue fazer isso aqui, ó, tá? E raspa a lateral. E assim, ó, fora do fogo, tá, gente? Nada no fogo ainda. Fiz isso aqui. Ó, eu não tenho mais leite em pó, tá? Se você ainda ficar mais aqui, ele some mais ainda. Mas já tá bom já esse tanto que eu mexi. Não vejo mais pozinho solto. Aí sim eu venho com o creme de leite, tá? 17% ou 25%, tanto faz. Nesse caso eu estou usando de 17%, ok? E aí, só dou uma mexidinha. E vou dar o ponto no fogo. Ele não é um recheio que demora a dar ponto. Mas precisa mexer, né, gente? Não pode só largar lá. Assim, quando eu quiser usar o micro-ondas, eu não quero usar a panela. Vocês vão fazer exatamente isso que eu estou fazendo, porém não no inox, num bowl que possa ir ao micro-ondas. Em geral é de vidro, né? Algum material plástico que não seja tóxico, né? Próprio para micro-ondas. E assim, grandão, tem que sobrar espaço. O micro-ondas vai fazer isso aqui, ó. Sobe o doce todo. Né? A panela não sobe porque você está mexendo o tempo todo. O micro-ondas vai sozinho. Então, o doce ferve e sobe. Então, não pode ser um bowl assim, por exemplo, ó, muito pequeno. Ele vai ficar aqui assim, aí vai fazer isso aqui, ó, dentro do seu micro-ondas. Então, é uma bagunça que não é legal de ser feita. E aí, você vai colocar... Isso aqui é só colocar, meninos? Só adoro. Por enquanto, eu vou esquentar um pouquinho mais forte para eu sentir aqui como ele vai se comportar. E depois eu diminuo se eu achar que começou a ficar muito quente, tá? Colocando no máximo só para eu sentir se vai esquentar mesmo. E aí, doce no fogo, gente, é paciência. Não adianta você querer aumentar o seu fogo caseiro lá assim, pá, no talo, e ele vai queimar. Vai sair um monte de pedacinho assim, marronzinho, né? Que o açúcar carameliza e vira aquele marronzinho queimado e depois não dissolve mais. Então, doce, o ideal é aos poucos. Claro, se eu estou com uma panela maior, às vezes eu faço no fogo um pouquinho médio, mas daqui a pouco eu já abaixo totalmente. Panela mexedora, aquela que faz brigadeiro, tudo que o pessoal fala, é uma panela que, em geral, pelo menos a minha, eu sempre uso no fogo alto. É diferente, porque ela tem uma velocidade frequente, né? E a minha eu faço fogo alto e dá certo. Mas tem gente que usa no fogo médio. Então, é uma questão de testar.
Panela comum em casa, mãozinha, fogo baixo, tá? Para vocês terem certeza que isso daqui não vai queimar, ok? E aí nós vamos mexendo até isso dar ponto. Aqui ela já está começando a ficar quentinha. O que acontece com a panela grossa? Ela no início demora a esquentar, mas depois mantém e fica quentinha pelo tempo que você precisar, tá? Panela de cerâmica também é muito bom para isso. E aí, quando vocês forem terminar o ponto, o que vai acontecer? Não dá para usar quente. Eu não gosto de colocar na geladeira, assim, na hora que fica pronto, para poder esfriar logo e rechear o bolo, entregar o bolo. Porque bolo é uma coisa que tem que ter o seu tempo, né? Faz o recheio hoje, usa ele amanhã, deixa o bolo descansar na geladeira recheado, e depois você entrega ou você corta a fatia o que você quiser fazer. Faz bolo de última hora? Todo mundo já fez um bolinho de última hora e sentou para Deus assim, meu Deus, não deixa cair não, deixa cair não. Não foi? Até eu sei, eu tô lendo as cabecinhas de você. Eu já fiz isso, aí você já vê o bolo fazendo assim, né? Aquela coisa escorregando. Ou vai entregar no lugar e tem um morro. É sempre assim, fez o negócio correndo, pode saber que vai ter um morro pra você subir. Pessoal de Minas aí, ó, sabe como é que é muito morro? Ah, meu Deus, o cerimonial é lá no topo do morro. Aí o bolo só vai... Não adianta, gente. Ele parece que sabe o que a gente faz de errado, sabe? Funciona desse jeito. A gente precisa utilizar ele frio, porém, ele encorpar de forma natural, sem você dar um choque térmico no recheio, é muito melhor a textura. Então, eu tiro daqui, coloco num bowl, numa vasilhinha mais aberta, né? Passo plástico filme encostado no doce, não deixa por cima, porque vai dar o quê? Umidade, e vai condensar, aquele vapor de água vai condensar e vai cair em cima do seu doce, e vai aquela água ali, não é legal. Depois pode estragar. Então, o legal é que você deixa esfriar com o plástico encostado, não derrete o plástico, tá? E quando ele encorpar, depois de algumas horas, umas 6 horas, ok? Ou no outro dia, em temperatura ambiente, isso aqui não vai estragar, não precisa pôr na geladeira. Aí sim, vocês vão utilizar para rechear, que eu já tenho um aqui encorpado de ontem. Tá? Não coloquei na geladeira. E aí, bota já... Eu tinha... Agora não, que eu trabalho com aulas, mas quando eu tinha produção, eu já pensava no que eu tinha que fazer para me ajudar a trabalhar só. Eu não tinha funcionário, então eu tinha que trabalhar sozinha, então vamos agilizar. Eu já botava aonde para encorpar? Quem vai chutar? Dentro de quê? O saquinho de confeitar já. Pega aquele saquinho, eu vou mostrar o saquinho. Aquele transparente, que você corta a ponta. Antes de cortar, eu já pegava o recheio quente, joga dentro do saquinho, usando de preferência o copo da Itambé Food Service, porque senão não dá certo não. Você usa ele de apoio, vira assim, para você não sujar sua mãozinha. Não corta a ponta, porque senão bota em cima, sai embaixo, aí vira um desespero. Você bota assim, coloca o recheio todo. Normalmente uma receita dá num copo desse, que eu já testei. E aí você desvira o saquinho e deita ele, e vai ficar igual o meu tá ali. Tá? Deixa eu abaixar agora, que está muito quente. E deixa na mancada, tá? Só desvira assim para ficar tampadinho. É como se eu tivesse tampado com plástico filme, né? Tá todo encostadinho. Amanhã ele já está no seu saquinho, é só cortar a pontinha, ó, ser feliz da vida. Então, eu faço isso com ganache, com recheio, com tudo que precisa de... vai passar ele no bico. Aí você já põe o bico, né? E deixa tampadinho com plástico por fora, assim, bota um plástico filme por fora do bico, para não... Aqui, ó, quem está de longe, às vezes não vê. Mas aqui já começou a sair fumaça, mas ele está ainda aguado. O doce à base de leite condensado, ele faz isso. Ele primeiro parece estar grosso, depois ele esquenta, ele fica ralo. Aí depois que ele engrossa de novo. É normal, não acho que está desandando. Isso é normal do docinho, tá? E aí, observem que eu estou mexendo no meio, mas toda hora eu faço isso aqui em volta. Qualquer brigadeiro, leite condensado, recheio à base de leite condensado. E tem gente que mexe assim também tá certo, tá? Ou se não faz o infinito, número 8, né, que o pessoal fala, também dá certo, porque aí você está mexendo tudo. Quem está começando, às vezes tem a tendência de ficar aqui assim, ó, só no meio. Quando resolve fazer isso aqui, tá o caramelo puro em volta, marrom, né? Aí fica aqui um monte de pedacinho. É crocante, gente. É novidade no recheio, um crocante a mais que eu fiz, caramelizar. Não é. Então, sempre tem que mexer em volta, tá? Para você conseguir ter um recheio homogêneo, sem pelotinha.
Desde aquele início, onde eu misturei o leite em pó no leite condensado, já está o segredo de não dar pelotinha. Porque se você joga os três, leite condensado, leite em pó e creme de leite, e mexe na panela, dá a pelotinha. Aí depois tem que pegar um mixer, aquela confusão toda. Ai, meu Deus, passa na peneira. E aí, ó, esse ponto parece que tá mole, mas isso aqui, quando ele esfria, encorpa demais. Então, para esse recheio, tá, gente? Então, isso aqui eu transfiro para um... Não vou transferir agora, porque a gente não vai usar esse quente, mas eu transfiro para um recipiente, tipo um bowl assim, tá? Maiorzinho, ou algo mais baixinho assim. E plástico, filme encostado, não usa geladeira, deixa o ambiente. Até umas 6 horas eu já consigo usar ambiente. E aí eu já tenho o recheio aqui, ó, no saquinho. Parado, ó. Esses saquinhos que tem essa borda, eu gosto de dar essa cortadinha, só com muito cuidado em casa, para vocês não cortarem muito e não darem para o cliente pedacinhos de plástico também, né? Então, você conta quantos você cortou e conta na hora de jogar fora. Joga no lixo, tenha certeza que foi para lá e aí a gente mexe aqui. Então, ó, o recheio tá a temperatura ambiente, isso aqui, não tá gelado, não usei geladeira. Eu pego aquele bolinho que eu fiz um dia anterior, tampei certinho depois com plástico, né, de um dia para o outro. Eu gosto de enroscar, e se tiver muito saquinho sobrando, eu faço isso aqui no meu dedo para não me incomodar, ficar batendo na gente assim, né? E aí você vem colocando o recheio com o saquinho. Depois eu vou usar a colher para ajudar, tá? Quando começa a esvaziar um pouquinho, você aperta e vai colocando. Porque o saquinho vai te ajudar a colocar uma porção mais por igual do que eu colocar um monte de colherada e fica aquela sambação de recheio para lá, vem pedaço de bolo e fica aquela confusão, né? Aqui não, só vou ajeitar nas quinas, tá? Então aqui, ó. Eu só ajeito agora aqui para poder colocar. Aqui já tá bom. Eu posso colocar um pouquinho nessas bordinhas aqui, ó, que não tivemos recheio. E aí eu vou pegar uma espátula ou uma colherzinha. Aqui, como eu tenho uma espátulinha dessas assim, eu posso usar essa espátula. Ela é muito boa, esse tipo de espátula. Então, aqui a gente espalha bem até as quinas todas. Eu posso fazer isso um dia antes de cortar, que é o que eu recomendo vocês a fazerem. Um dia antes, já deixa na forma de um dia para o outro na geladeira. E aí, no outro dia, você corta ele bem gelado, vocês vão ter muito mais facilidade de cortar e serve em temperatura ambiente, porque não vai desandar esse tipo de recheio, tá? Então, aqui o que eu preciso? De uniformidade. Então, eu estou esfregando para ficar bem distribuído o recheio, tá vendo? Como se eu estivesse cobrindo um bolo mesmo. Porque depois fica mais bonito quando eu cortar. O que eu poderia fazer aqui? Poderia botar morango aqui dentro, se eu quiser, castanhas, coisas pedaçudas, pedaços de chocolate, de biscoito não, que vai amolecer. Amolecer ficou ruim, hein? Esse negócio de amolecer. O que eu faço às vezes, quero colocar um pedaço de biscoito, eu corto ele grosseiro, pego o chocolate temperado já, ou quem trabalha com cobertura fracionada, misturo aquilo com uma luva no biscoito já picado e espalho no papel manteiga. Deixo secar. Então, eu tenho crocantes de biscoito, bombonzinhos de biscoito. Isso vai para dentro do recheio, entendido? Com qualquer coisa crocante que murcha. Seja wafer, seja biscoito, seja outros... Qualquer esses biscoitos famosos, né, que murcham. Não coloque o biscoito aqui, porque normalmente vai virar uma coisa macia, não vai ser interessante. E aí, aqui, eu posso colocar esse. Não tem problema dar uma quebradinha, que depois não faz diferença. E aí eu vou só ajustar. Eu não estou sentando em cima do bolo, tá, gente? É só dar uma ajustadinha. E aí o que pode acontecer? Finge que eu vou congelar. Aí eu vou pegar uma outra sacolinha ou um plástico filme, passar aqui e congelo no freezer se eu tiver uma forminha para isso, né? Para deixar a forminha. Eu não tenho, eu só tenho uma forma. Ou duas, sei lá. Faço isso, congelou, eu retiro da forma, já vai estar duro o bolo, passo o filme no bolo todo sem forma e deixo congelado.
Aí eu vou usar semana que vem. Tiro do freezer cheio de plástico, vai para a geladeira um dia antes, aí no outro dia eu descongelo. Particularmente, no meu paladar, eu prefiro congelar tudo separado. Massa separada do recheio. E descongelo as partes e monto no dia que eu preciso, tá? Ou um dia antes que eu preciso. Para o meu paladar, a textura da massa fica melhor. Parece mais fresco, tá? Do que congelar ele todo recheado. A sensação é que fica um pouco molhado quando está já recheado. Esse não tanto porque não tem calda. Bolo com calda, que é muito isso, né? Pessoal que faz bolo de pote, né? Então, vamos fingir que isso aqui ficou na geladeira. Eu vou desinformar já, mas vamos fingir que ficou. Aí eu destampei e aí eu vou usar, tá? Mas daqui a pouco. Deixa eu colocar ele de lado aqui. Eu vou fazer uma cobertura à base de leite condensado também, manteiga, leite em pó e um pouquinho de um produto que vai te dar uma textura boa nessa cobertura que eu chamo de glacê de leite condensado, que é pó de merengue. Vocês já devem ter visto falar, é um potinho que vende, escrito pó de merengue, que é clara desidratada, tá? Clara de ovo desidratada, normalmente, que se usa para fazer o pó de merengue, que é muito usado para fazer glacê real. O pessoal mistura com açúcar impalpável, a água bate e vira um glacê real. E ele dá o quê? Dá estrutura, então, para você usar essa cobertura. Então, ela serve tanto para você usar no bico, quanto para passar em volta do bolo, se vocês quiserem usar, tá? Então, o que eu tenho aqui? Manteiga, sem sal também. O leite em pó, um pouquinho de leite em pó. O leite condensado, cai um farelinho de bolo, não tem problema. E o pó de merengue. Porém, tem uma ordem para a gente utilizar isso aqui, tá? Aí eu vou mostrar tudo para vocês. O que nós vamos fazer na batedeira, então? Primeira coisa, manteiga. Eu prefiro que vocês usem a manteiga em cubos, tipo aquela do bolo. Cortem em cubinhos e deixem na geladeira. Uns 10 minutinhos antes de bater, vocês tiram da geladeira, para não estar nem em temperatura ambiente, mas também não vai estar dura, igual um pau, que não vai bater, tá? Ela vai estar firme. Então, é aquele meio termo, entre temperatura ambiente e geladona, tá? Esse é o melhor ponto, tá bom? E aí, eu vou pegar essa manteiga e vou bater aqui na batedeira. Sozinha, a gente bate essa manteiga. Como aqui é frio, mesmo, vocês veem que desde o início ela está aqui, né? E ainda não está em temperatura ambiente, porque o São Paulo é um lugar mais seco e mais frio. Isso também interfere no ponto. Então, às vezes, daí demorar, eu falo, deixa meia hora. Mas depende do ambiente, você vai ter que ver a textura. Se você começar a bater e ela está assim, ó, pá, 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 na sua batedeira, quer dizer que ela ainda está muito gelada. Espera mais um pouquinho. Já já eu vou colocar o leite condensado na sequência e depois os secos por último. Pronto, tá? Mesma coisa do começo, gente. Eu dou aquela paradinha e a gente vai raspar, lembra? Para poder não ficar só o meio batendo. Então, ó, ainda tá muito sem dar volume ainda. Eu preciso de mais volume aqui. Eu preciso criar uma manteiga aqui mais volumosa e mais clarinha. Quando eu tiver esse aspecto, aí eu continuo no restante da receita, tá? E aí deixa bater bem esse início, tá, gente? Não fica assim com pressa, porque em geral, se eu não criar essa manteiga clarinha, não dá certo. Vira um negócio esquisito. Começa até a separar depois a manteiga do leite condensado. Então eu preciso que ela esteja já parecendo um glacê no início, já seja bem lisinha, né? Aí aqui, ó, eu vou mostrar a textura para vocês. Esse ponto, uma pomadinha mais clarinha, já não é uma manteiga aquela mais amareladinha, ela já é bem mais clarinha, tá vendo? Dessa forma, eu já incorporei ar e criei mais volume na manteiga, tá? E aí vai depender da batedeira que você tem. Batedeira de mão demora mais, tá, do que isso. E outras batedeiras mais fortes também vão ser mais rápidas também, né? E aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar o leite condensado aos poucos, não joga tudo de uma vez, tá? Vou colocar só um pouquinho, tá? E vamos juntando, batendo, né? E foi velocidade 1. Agora não precisa ser tão rápido, é só para poder ir juntando aos pouquinhos, tá? Começa a juntar mais leite condensado.
E aí, ó, tá juntando. E aí eu vou colocando. Tá acabando já o leite condensado, ó. Vai ficar por enquanto, ó, essa textura mais molinha, tá? E aí eu vou colocar o leite em pó. Mexe na velocidade 1. E o pó de merengue em seguida. Aqui é a mesma coisa, eu vou dar uma paradinha. Ui. Com o próprio batedor eu posso também, ó, envolver. Eu já acostumei, tem gente que acha que dói os dedos, né, ficar fazendo isso aqui. Mas confeiteira raiz, gente, pega no bol e pega no batedor. Juntou, aí eu posso colocar o pó de merengue. Já vou até com ele ligado mesmo, eu já vou jogar. Pode bater assim uns 3, 5 minutos no máximo essa parte final, para ficar mais clarinho. E aí fica bem aerado, tá? Quando você para... Aqui eu não vou bater tanto tempo, porque a gente já tem... Mas ele vai ficar assim mais molinho na hora que sair. Aí você deixa ele na geladeira. Isso aqui, do jeito que tá aqui também, você pode comer com morango, já tá bom, né? Coloca ele num copo lá e coloca um chocolate também, um brigadeiro preto também, meio amargo, também não vai ficar ruim, né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou desvirar esse bolinho nessa tábua para me ajudar. Toda vez que eu vou desvirar, eu coloco um apoio reto, né, para poder conseguir desvirar sem fazer bagunça, né, gente? E aí, retira a sacolinha. O bolo gelado pode aquecer sua faca na água quente. Aí deixa assim um papel toalha, alguma coisa para você só tirar. Não tem problema estar um pouquinho molhado também, mas ela aquecida, vocês vão cortar melhor no bolo gelado. Aqui, como não está gelado, não tem problema, tá? Eu vou fazer retangular, tá, gente? E vou decorar aqui em cima já do pratinho, ok? O que é legal aqui? Eu vou só pegar fazer uma coisa aqui. Um lugar para eu poder raspar esse excesso aqui a cada corte. Claro que nós não vamos jogar fora, né? Porque você precisa limpar a sua faca para o próximo corte, senão começa a ficar feio, esfarelando, né? E também pode tirar essa rebarba daqui, tá? Se vocês quiserem tirar. Aqui eu vou colocar só 4 para eu finalizar. Antes de finalizar, né? A gente consegue mexer. Depois é mais difícil, né? Então a gente tira aqui. E aí eu pego o recheio que já está descansado. Aqui é um saquinho que não é de confeitar, tá, gente? Que a gente colocou. E aí eu posso usar para transportar, né? Por isso que eu trouxe aqui. Eu não estava com esse saquinho ainda. Então eu espremo aqui dentro. É uma coisa que você pode pensar para a produção. Se você não tem um monte de saquinho de confeitar, você espreme ele dentro de um outro saquinho. Ó. E aí você consegue usar aqui. Eu venho colocando o glacê. Aqui ele já está geladinho, então é mais fácil para você utilizar o bico, tá? Aí vocês podem usar outras técnicas, outras decorações, isso aí pode ser na criatividade, né? E aí eu posso usar as frutas vermelhas, aplicadas aqui. Quem tem toque não consegue colocar torto. Não funciona assim? Eu sei que moleque é muito assim, né? Ai, aquele ali tá torto, aquele ali tá mais pra cá. E aí eu tô fazendo retangular, mas poderia ser um quadradinho, um coração, aí um cortador, né? Feito com cortador também, se vocês quiserem. Não tem problema. Se vocês tiverem acesso a comprar geleia de brilho, que chama, você pega com um pincelzinho e passa por cima do morango para dar aquele brilho. Fica interessante para você colocar depois. Fica aí, Amora.
Ela quer ir embora. Deixa eu botar mais um mirtilo aqui. Com uma peneirinha. Jogar um pouquinho de leite em pó. Que é a neve, né, gente? Que tá nevando. Que aqui, neném. E aqui, ó, quando você tiver um prato que tiver uma manchinha, você bota leite em pó e fala que é a neve. Fala que foi de propósito. Nada, você quis, né, não limpar mesmo o prato. Mentira. Por causa da lâmpada também, né? Aí acaba esquentando um pouquinho. Aí é mais difícil de... Na hora, assim, ó, o bom é você usar com ele mais geladinho. E aí vocês podem usar a fruta que vocês quiserem, na ordem que vocês quiserem, tá joia? Esse daqui eu vou cortar para vocês, mas nós vamos tirar foto primeiro. Ó, massa do bolo, 100 gramas de manteiga, sem sal, daí também é free service, claro, né? Temperatura ambiente, 150 gramas de açúcar refinado, 120 gramas de ovos inteiros, que vai dar, em média, quase 3 ovos, tá? Porque 3 vão dar uns 150. Então, 120, você pega uns 3 e vai pesando até dar 120. 220 gramas de farinha de trigo, 150 gramas de água, 20 gramas de leite em pó e também food service. Merchan é puro, né, gente? 10 gramas de fermento em pó e 1 graminha de sal, tá? Aquele sachêzinho de sal. Essa é a massa, ok? Recheio. 500 gramas de leite condensado em Itambé Food Service. Agora é tudo Itambé Food Service. 80 gramas de leite em pó em Itambé e 250 gramas de creme de leite, 17% ou 25%, depois que vocês querem utilizar. Os dois dão certo. E no glacê vocês vão utilizar 250 gramas de manteiga sem sal, temperatura geladinha firme, não muito dura. 500 gramas de leite condensado, 35 gramas de leite em pó e 20 gramas de pó de merengue. Ok?